Boa noite, meu povo. Vamos direto ao assunto. O primeiro assunto que eu tenho para contar para vocês, a novidade eu vou deixar para o final. O primeiro assunto que eu tenho para contar para vocês é sobre a energia, muitas crianças sendo atacadas espiritualmente, tá? Então, se teu filho aí está sentindo alguns sintomas físicos, está com alguns probleminhas, principalmente na região do umbigo, estomacal, né, intestino, isso é ataque denso espiritual, né? Como a gente sabe, o planeta está num processo de transição e o caos está instalado, então tem muitos portais se abrindo, né? Negativo. Os que vão sair da Terra já ligaram o F, né? Então eles estão pro tudo ou nada. Então tem muitas crianças sofrendo esse ataque negativo, tá? Então, querendo ou não, também é um alerta para os pais, né? Cuidar um pouco da energia da casa, das crianças, tá? Então, essas situações físicas normalmente têm um fundo energético espiritual. Então é muito importante os pais tomarem consciência disso e começarem a agir também, né? Claro, quando a gente vê os filhos sofrendo, às vezes a gente se movimenta mais rápido em relação a esse tipo de cuidado, tá? Então é muito importante. Segunda coisa, tá, que eu venho contar para vocês é uma novidade que hoje consegui, depois de quase um mês tentando recuperar a conta do Meditar Eu Preciso. Hoje oficialmente, né, a gente vai começar agora um Instituto Filantrópico Meditar Eu Preciso. Então é um instituto com o objetivo de levar a meditação para o mundo inteiro. Pessoas que não conhecem, pessoas que acham difícil, de uma forma divertida, de uma forma contemporânea, tá? Técnicas e metodologias próprias, tá? São coisas que dá para criança, importantíssimo, muito bom para crianças. Tem técnica para criança, tem técnica para adulto ansioso, tem técnica para adulto que nunca meditou. Então, é um projeto filantrópico, tá? Ou seja, a ideia é a gente levar gratuitamente os workshops, as oficinas de meditação, tá? Para escolas, para condomínios, para empresas. Então, esse é o objetivo. Obviamente, quando vai ter meditação diária, não sei se todos os dias ou quase todos os dias, online aqui pela manhã, ao vivo, tá? Conduzida por mim. E claro que aí é uma meditação silenciosa, essa da primeira hora da manhã, não tem nada de metodologia diferente. As metodologias diferentes são para os contatos presenciais, né? Para as oficinas e workshops. E então, essas lives pela manhã já vai ser uma amostra, né? Como, né? Vai ser uma oportunidade das pessoas praticarem, tá? E claro, vai se formando uma egrégora que vai dando mais empoderamento e sustentação na meditação. E o que é a meditação? Aí eu vou desmistificar tudo isso, porque meditação a gente acha que é só para pessoas que têm alta, né, capacidade de ficar parada, de treinar, são treinadas, mas o treino é com o tempo, com o exercício. E também, claro, tem algumas técnicas que a gente consegue melhorar, né? Melhorar para que a gente consiga fazer, porque senão a mente foge tanto que a gente acaba dizendo que não é para nós. Mas claro, as técnicas antigas que vieram do Oriente realmente às vezes exigem demais, né? E aí poucas pessoas conseguem. Mas eu trago algumas técnicas um pouco diferentes, tá? Porque eu já fui a prova viva de que é meditar 5, 6 anos sem conseguir meditar. Então, eu já passei essa experiência e, claro, acho que passei essa experiência para poder depois passar para os outros que existem alguns pequenos detalhes que a gente vai adquirindo, né? Somando, buscando em várias vertentes, pequenos detalhes que fazem toda a diferença, tá? Então, a meditação a gente desmistifica, a gente diz que mostra que não é relaxamento, meditação não é tu ficar parado horas, trancar os pensamentos, né? Parar a mente, não tem como, né?
Então, é um estado de consciência, de presença, e isso te potencializa depois no teu dia a dia. Tu tem mais atenção, tu tem mais foco quando tu for fazer alguma coisa, tu tem mais consciência das tuas emoções, tu não te descontrola, não importa o que aconteça, tu tem controle, tu coloca o racional, analisa e depois tu age, não fica tão reativo. Tu começa a identificar as tuas sombras e os padrões que estão guiando a tua vida, tá? Isso é conhecer a si mesmo. Então, sem a pessoa parar um tempo, ficar consigo mesmo e internalizar, ninguém se conhece nem um pouco. Conhece só uma casca, né? Então, sem isso, impossível. Então, se tu não tiver 10 minutos da tua vida pra ti, tu não tem vida, né? 10 minutos tu precisa ter pra ti. No mínimo, né? 10 minutos no mínimo. Então, uma pessoa que não dedica 10 minutos para si, ela não tem vida. Então, ela está dedicando a vida dela para os outros, está dando energia, e isso depois, um dia, vai sair, vai ser cobrado, né? Essa energia que está dando e não está cuidando da tua. Tá, então eu queria falar da questão das crianças hoje. Agora tem toda a função do bebê reborn e tal, mas não tem nada a ver com isso. Eu fiz alguns posts ali do bebê reborn, mas como forma de entretenimento mesmo. Porque eu sei que o assunto é sério, eu sei que o assunto é uma exteriorização, né, da consciência da humanidade. Tem algumas pessoas que já chegaram no ponto de fazer aquilo ali que a gente está vendo. Mas muitas continuam na ilusão, só que ainda não estão no ponto de criar um objeto e colocar animar aquele objeto, né? Tratar como um ser humano. Tá? Mas muitas pessoas estão vivendo na ilusão, tá? Então não quer dizer que é a mesma ilusão do bebê reborn, que é das pessoas que têm o bebê reborn, mas num nível mais suave, num nível menos agressivo, tá? Mas isso é só uma manifestação do que tem dentro das pessoas, tá? E dentro das pessoas inclui todos nós. Então por isso que eu sempre trago atenção, não adianta a gente ficar apontando o dedo, xingando, porque também muitos de nós estamos vivendo numa ilusão. A gente está acreditando em muita coisa, né? Que é mais confortável, né? Que é mais confortável e às vezes vem da nossa cultura, da nossa família. A gente não quer ser diferente. Às vezes a gente reluta, a gente percebe que a gente é muito diferente do nosso grupo familiar, né? Do nosso bando, e mesmo assim a gente faz um esforço para tentar se encaixar. Por que isso? Isso é uma das leis do amor, né? Que o próprio Bert Hellinger trouxe, né? Que é o pertencimento. A gente sempre tenta pertencer, né? Então, isso é uma lei de sobrevivência. Ou seja, no reino animal, o animal aquele animal que nasce aleijado e tal, o bando exclui, deixa morrer sozinho. Por quê? Porque ele é vulnerável, para não perpetuar aquele DNA, para ele não ser, se morrer, morre aquele mais fraco. Então, até para não atrair predadores para o bando. Então, tudo são formas de sobrevivência. E aí, então, o que a gente, humano, aí que vem o nosso racional, o nosso sentir, né? Que o emocional também, os animais também têm esses instintos de defesa dos mamíferos, né? De acolhimento, de proteção. Tem isso aí, né? Do grupo. E nós também somos mamíferos e a gente tem isso também. Então, a gente quer pertencer àquele grupo, a gente não quer ser excluído. Então a gente faz um esforço danado. Só que às vezes a gente está fazendo um esforço contra a nossa própria natureza. Ou seja, às vezes a pessoa veio diferente mesmo, pensa diferente daqueles. E aí? E aí vem todo um trabalho de autoaceitação. O quanto a gente... Aí eu sempre falo, por que é tão difícil às vezes aceitar alguma pessoa? Porque tu não te aceita. Então eu sempre trabalho a autoaceitação primeiro. Trabalho o auto-amor primeiro, porque tu só vai conseguir dar o que tu tem, né? Se tu te aceita só de 0 a 100, te aceita só 50, não vai existir ninguém do mundo, nem teu filho, tu vai aceitar ele mais que 50, porque tu só dá o quanto tu tem. Então vai chegar um momento que ele vai fazer alguma coisa que tu não vai conseguir engolir. Claro, enquanto aquele serzinho tá fazendo tudo que tu quer que ele faça, é uma maravilha, aí é um mar de rosas. Mas quando sai
né? Então tu não aceita aquela diferença. Então, porque tu não te aceita. E aí a gente trabalha sempre a autoaceitação. E aí fica mais fácil de a gente perdoar, né, as pessoas que já passaram na nossa vida, que nos machucaram, né? E a gente se perdoar as pessoas que a gente já machucou. Então, sempre é nós conosco mesmo. Eu trago muita autorresponsabilidade porque esse é o único caminho. Eu olhar para mim, enxergar minhas sombras e que todos nós temos. Então, muitas pessoas estão só olhando a sombra dos outros e as nossas, né? E as nossas. Se eu não olhar para as minhas, eu nunca vou conseguir transformá-las em luz, nunca vou conseguir a transmutação da minha sombra. E eu sempre bato na tecla da criança interior, porque é aquela criança de 0 a 7 anos, inclusive a gente fez alguns encontros aí em grupo, que é aquela criança de 0 a 7 anos que não está lá atrás, ela está aqui contigo, ela está aqui dentro de ti. Tu está vivendo as reações, a forma como ela aprendeu a enxergar o mundo, agora ela está contigo. Essa criança, né, machucada, ferida, cheia de traumas, e a forma como tu enxerga o mundo hoje é a mesma forma que aquela criança aprendeu a enxergar. E aí, como a gente muda, muitas coisas a gente já mudou, porque a gente ressignificou lá na origem, mas muitas coisas a gente continua repetindo. E aí que eu chamo, que são os padrões limitadores, que estão lá no nosso subconsciente bem guardadinho, e às vezes nem nós não reconhecemos. Para nós é tão comum, aquilo foi, a gente aprendeu assim desde o início, a gente fez assim a vida inteira, aqueles padrões nos trouxeram até aqui, que às vezes a gente nem enxerga que aquilo está limitando um outro setor da minha vida. Está limitando às vezes o meu dinheiro, está limitando às vezes o meu profissional, está limitando às vezes os meus relacionamentos e até a minha saúde. E aí, claro, obviamente, se chega alguém de fora, esse alguém de fora não está tão envolvido emocionalmente na história, consegue perceber, principalmente se é alguém treinado como um terapeuta. Isso aqui está acontecendo por causa disso. Tu tem uma dependência emocional, tu não quer soltar aqui, tu continua, né? Aí tu vê os relacionamentos, a pessoa só querendo tapar carências emocionais. Ela busca lá suprir o pai, suprir a mãe e assim vai, né? Querer aquela aprovação que ela buscava na mãe, ela começa a buscar na outra pessoa lá e assim vai. Então isso tudo, por isso que isso é sistêmico. O que é sistêmico? Tá tudo entrelaçado, tudo são sistemas, tudo tem uma ligação. Quando a gente pega alguém de fora, ou, claro, obviamente, a gente não pode só contar com ajuda externa, né? Só com um terapeuta ou etc. A gente tem que aprender a entender esses sinais, né? Os nossos padrões, as nossas, como diz o Elton Wheeler, as nossas pré-quedas. O que é uma pré-queda? É as nossas resistências internas, quando a gente está indo para um próximo nível, diz, eu só tinha chegado até aqui, vamos supor, esse é o meu teto, eu nunca cheguei além disso aqui, aí eu tô fazendo um monte de coisa, agora eu vou ultrapassar, agora eu vou estourar. Aí quando chega próximo, parece que deu alguma coisa errada e tu volta lá para estaca zero. Ou senão tu ultrapassa e imediatamente vem um monte de conta, não sei o que, pode ser no financeiro, pode ser, vem vários imprevistos, que nada é imprevisto, tudo tá, né? A tua energia tá atraindo as coisas, vem vários imprevistos e tu volta para aquele patamar antigo, porque tem um padrão fixado no teu subconsciente, né? Então às vezes tem uma história que o Dr. Laír Ribeiro conta, que tinha um cara que era um corretor imobiliário experiente no mercado, nos Estados Unidos, isso. E esse cara tinha uma experiência vasta e ele era um cara que era para estar ganhando muitos milhões por ano, né? Lá eles fazem muito essa conta por ano. E ele estava ganhando, eu não me lembro quantos $1.000 ele ganhava por ano. Era pouco para o patamar dele, para o conhecimento que ele tinha, para a expertise dele. E tá. Aí esse cara fazia vários movimentos e nunca conseguiu ultrapassar um certo valor. Se não me engano era... Tá, vamos chutar, não lembro o valor certo, que seja $120.000, tá? $120.000. E ele não conseguia nunca ultrapassar isso.
seria 10 mil dólares por mês, tá? Ele não conseguia. Ele era um cara que era para estar ganhando 1 milhão no mínimo por ano, pelos imóveis que ele movimentava, né? Imóveis de alto valor agregado e pelo conhecimento dele, pela carta de clientes e etc. Bom, aí um dia ele foi lá tipo um workshop e tinha um cara que era hipnoterapeuta e o cara e ele se colocou ali à disposição para fazer a demonstração e foi hipnotizado. E aí começaram a fazer algumas perguntas e tal. Conclusão, o que ele acessou? Ele descobriu, ele não lembrava. Foi assim, o pai dele era um veterano de guerra, o pai dele participou da guerra, né? E o pai dele morreu na guerra. E ele era menino, pequeno, tipo 6, 7 anos. E ele foi condecorado, né? Fizeram todo aquele ritual, foi condecorado. E a mãe dele, lá no dia da condecoração, ele recebeu um cheque de 120 mil dólares. Tá? Óbvio, o pai estava morto. Então, o que ele gravou no subconsciente dele? Que, tipo, uma vida vale 120 mil dólares. Ele interpretava que, tipo, uma vida vale isso. A do meu pai valeu isso. Ok. Então, ele tinha uma trava nesse valor. Conclusão. Destravaram isso, né? Limparam nesse padrão. A partir daquele mesmo ano, ele já bateu a casa de 1 milhão. Ele já estourou. Naquele mesmo ano. Então, foi algo absurdo, assim. Então, dali, nunca mais nem perto, só pra cima, só pra mais. Porque ele já tinha toda, né? Só que tinha essa trava lá no subconsciente. Isso é só um exemplo, tá? Existem milhares de... Eu tenho exemplos já de várias pessoas que eu... Só que agora eu não tô lembrando um de cabeça, assim, um específico. Tem alguns que são meio delicados de contar, mas não tô lembrando de algum específico. Mas é isso. Se a gente não transmuta esses padrões, né? E às vezes esses padrões estão muito enraizados, né? E aí lembrando, a TCA, a terapia constelacional apométrica, eu vou nos padrões às vezes dos ancestrais. É alguma coisa dos teus antepassados, alguma coisa numa existência anterior tua que está pegando e precisa ser ressignificado. Então tudo precisa de ressignificação para a gente alinhar com o que a gente quer, tá? Então, como eu estava falando lá agora, mudando um pouco de assunto, questão das crianças, tá? Que estão sendo muito atacadas espiritualmente por causa desse movimento, né? Que está tendo na Terra, mudanças, muitos portais se abrindo, muita gente negativada, abrindo portal de tudo que é jeito e vindo cada vez mais negativo, se aproveitando. Então, antes da bonança, o caos, sim, ele será cada vez mais. A gente está vendo já pelo nosso país, né? A bagunça que está cada vez piorando e não só no nosso país. Mas a gente não pode ficar focado nisso, tá? Lembrando, a gente não pode ficar focando a nossa atenção nisso porque a gente baixa a nossa frequência. E baixando a nossa frequência a gente vira alvo. Então, foca no que é bom, foca no teu autoconhecimento, foca na tua como eu elevar a minha vibração, tá? Então foca nisso. Esses fatos que estão acontecendo, quando a gente qualquer situação, vou deixar uma dica, tu olha para ela e diz assim, eu tenho como mudar isso? Eu tenho como meter minha colher ali e mudar essa história? Então, normalmente, essas situações geopolíticas a gente não tem, né? A gente está na nossa casa. Então, como eu posso fazer para atuar da melhor forma? É cuidar da minha energia, elevar a minha vibração, não entrar nesse... Tá? Porque a Matrix, os donos dessa parada aqui, desse sistema instalado aqui, eles querem quanto mais caos, melhor, né? Porque mais medo e culpa tem, mais eles vão capturar, eles já capturam, né? Nas telas ali, tudo, instigando todas as nossas, vamos dizer, as nossas sombras. Eles vão instigando, né? A luxúria, eles vão instigando a ira, a comparação, eles vão instigando o máximo de coisas negativas para a gente virar uma isca. E aí, tipo, eles nos pegam. Então, quando a gente observar alguma situação que não nos agrada e a gente perguntar,
isso tem como eu mexer lá, tem como eu meter minha colher e mudar isso aí? Não, não tem. Então o que eu posso fazer? Cuidar de mim, né? Elevar a minha frequência e deixar rolar, porque cada pessoa está plantando o que quer colher, né? Então as colheitas virão para todo mundo, independente, né? Independente da onde tiver a pessoa e o cargo e o poder que ela tiver, ela vai colher igual, né? Então é o momento de a gente cuidar. E aí eu estava falando das crianças. As crianças estão. Por que mas a criança não tem proteção? Cara, todo mundo tem proteção. Não é que a criança tenha mais ou menos. O negócio é o seguinte: quando os teus, vamos dizer, inimigos te acham, cara, não tem essa de proteção. Eles vão te dar no meio. Eles vão te dar no meio, claro, obviamente, chega um momento, depende, né? Merecimento, depende da... Merecimento, eu digo, é mérito, tá? É méritos. Depende... tá invadindo muito espaço. Mas os pais precisam tomar uma atitude, precisam acordar para algumas coisas. Eles deixam um pouco acontecer o negócio, porque tudo são enredos kármicos, né? Então, estão tudo junto. E assim vai, tá? Então, de ontem e hoje já 2 casos chegaram em mim aqui, tá? De crianças. Mas eu já vi outros casos, eu já atendi muitos casos assim. Já ajudei muitas crianças assim. Inclusive eu tinha feito aí algumas postagens falando que ia fazer um trabalho específico para criança, para cuidar da energia, da espiritualidade das crianças, que é só a distância, né? É através de magia divina, é através de ferramentas que eu tenho aqui, apométricas e cura quântica, etc. Mas as crianças precisam ser cuidadas. Claro, quando os adultos começam também a cuidar da sua parte espiritual, eles vão saber, eles vão ajudar as crianças. Tá? E lembrando que as crianças sempre são uma esponjinha, elas vão captando, o campinho delas é aberto. E a gente também não pode olhar eles como coitadinhos, porque eles são seres espirituais, eles têm as suas vivências. A gente tem que tomar uma atitude, não ficar olhando, peninha, não sei o quê. Não, a gente tem que tomar uma atitude. O que eu preciso fazer? Tem que limpar a casa, limpar a energia da casa, como é que faz? Né? Vou buscar orientação, vou buscar ajuda, vou contratar alguém para fazer, se o troço não está no teu alcance, não está no teu patamar. Também não façam no achismo, não façam na dúvida, nunca, nenhum mexer com espiritualidade na dúvida, nem pensar, nada. Vai buscar ajuda. Não tá em dúvida, não faz. Então busca ajuda, busca um conhecimento. Busca um conhecimento e algo concreto, não é mais ou menos. Não é digitar ali no chat e achando que é uma receita de bolo e vai dar tudo certo. As coisas não funcionam assim. Lidar com espiritualidade não é assim. Não é só botar no Google, no chat GPT e pegar a receita de bolo e vou fazer. Não mesmo. Tem uma série de coisas por trás, tá? Então busque orientação de quem sabe, se você não sabe. Então, na verdade, tem muita orientação no YouTube, aí tu vai ver, tem muito vídeo de pessoas bem capacitadas. Eu tenho no meu canal também bastante vídeos de muita orientação de várias coisas, vários assuntos. Tá? Dá para fazer uma maratona de muito conhecimento aí para quem quiser. Eu sempre eu digo para bota no e-mail que aí tu consegue assistir mais, né? Que aí pega mais informação. Mas eu não consigo. Não, mas o teu ouvido acostuma. Coloca no e-mail, né? Dependendo das pessoas, consegue escutar no 2, mas no 2 fica muito acelerado, a pessoa tem que estar muito treinada já. Né? Até eu, que já sou treinado em ver vídeo rápido e coisa, no 2 a gente perde várias coisas. Pessoal, mas acho que era isso. Se tem alguma pergunta aí para hoje, por favor, coloque aí. Senão é só eu falar sozinho, aí fica chato. Coloque perguntas aí. Os assuntos eram esses. E agora vem a nossa escola de meditação. Eu vou ver se amanhã eu já começo, tá? Mas eu vou anunciar. Talvez eu já comece amanhã as lives de meditação. E a gente vai começar. É nosso instituto, né, filantrópico. Para a gente levar a meditação para o mundo inteiro. Pessoas aprenderem a meditar, desmistificar esse assunto. E aprender assim, de uma forma tranquila, uma metodologia própria, mais leve, contemporânea para pessoas ocidentais. Não é nada rígido, tá? Claro, tem técnica, tem macete, e os macetes fazem diferença.
Fazem muita. Não, senão vão ficar que nem eu, tentando meditar, né? Eu sou teimosão mesmo, porque fiquei tentando 5, 6 anos. E bem dizer, sem conseguir. Aí depois que eu comecei a conseguir. Então, se eu tivesse as técnicas que eu tenho hoje, meu Deus, não passava trabalho. Não tinha ficado todo esse tempo. E eu digo, né? Já aprende a meditar no primeiro dia. Lembrando que isso nos workshops, nas oficinas. A meditação da manhã que eu vou fazer, isso tudo lá no perfil Meditar Eu Preciso, não é aqui. A meditação da manhã vai ser a meditação silenciosa. A primeira hora da manhã eu não vou estar fazendo muita movimentação, e principalmente na câmera. Então, é a meditação silenciosa. Mas quem quer começar, já dá para começar também. Já vai treinando, já vai aprendendo a silenciar, vai acordando cedo, um pouco, uma hora mais cedo, já vai ficando, né? Já vai. Começa seu dia já na vibração positivada, conectado com o seu eu superior, conectado com a sua hierarquia espiritual. Aí já muda o jogo da vida. Então a gente já teve um momento contigo, pum, agora eu vou pra vida. Aí tu já tá consciente, tá mais ligado, tá mais focado, começa a fazer as coisas, começa a acontecer. Tá, pessoal? A rinitezinha me pegou. Beleza? Acho que era isso. Não tem perguntas? Se não tem perguntas, vou me despedir. Perguntas? Bueno, então tá. Gratidão e até o próximo. E o detalhe. A avaliação sistêmica é gratuita. Aproveite essa oportunidade. Não sei até quando vai ser gratuita, mas é uma baita oportunidade. Ali a gente te mostra onde é que está o problema. Te mostro. Aqui, ó, criança exterior, a gente vê ali, a gente consegue enxergar. Tá? Beijo pra vocês, até mais.